trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 344 – Mantendo o contato. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Mas Al-Rai não foi salvar Húrin de imediato. Ele não queria expor suas verdadeiras capacidades. Essas pessoas queriam usar Húrin para ameaçá-lo, então ela não deveria estar em perigo imediato. Os ataques dos mercenários foram muito ferozes, além disso você poderia ver que eles se coordenaram muito bem. O mais importante era que, pelos seus movimentos pareciam que eles eram verdadeiros mercenários, não soldados disfarçados. Soldados regulares e mercenários estavam em dois lados diferentes. Soldados geralmente lutam num campo de batalha durante guerras, então seus métodos de combate eram muito específicos. Eles geralmente usariam suas armas para matar o inimigo o mais rápido possível. Os mercenários eram um pouco diferentes. Os inimigos que os mercenários encontraram geralmente não eram outros humanos, portanto eles usariam todos os meios para lidar com o inimigo. E mesmo se eles não pudessem matá-los, eles iriam no máximo feri-los pesadamente. Al-Rai olhou para a situação na frente dele e não pôde deixar de sentir ansiedade. Ele não queria ficar emaranhado com esses mercenários por um longo tempo, então ele e Meg imediatamente começaram a atacar com magia. Desta vez, Al-Rai decidiu usar a magia do elemento vento. Feitiços de vento eram rápidos e eram muito eficazes dentro de um pequeno espaço como esse. Meg também era um mago do elemento vento, então naturalmente, ela usaria feitiços desse elemento. Já que Shan não podia sair e ver Húrin, ele decidiu lutar também. Neste momento, Al-Rai também veio a descobrir como Shan era feroz. Assim como Kishui disse, Shan realmente correspondeu ao apelido Demônio dos 8 Braços. Um após o outro, um número incontável de armas ocultas foram atiradas. E essas armas ocultas foram encharcadas com veneno, dando a esses mercenários muitas dificuldades. Com a ajuda da magia de Al-Rai e Meg, esses mercenários lentamente foram atingidos um após o outro. Quando o mercenário bêbado viu isso, ele imediatamente gritou, retirada. Então ele fugiu junto com os outros homens. Num piscar de olhos, todos os mercenários no restaurante desapareceram. Não havia mais nada a não ser cadeiras e mesas estilhaçadas, assim como as armas ocultas espalhadas pelo chão. Neste momento, o gerente que estava escondido atrás de uma porta se aproximou enquanto tremia. Ele olhou para a situação do restaurante. Ele olhou para o restaurante atordoado e foi ver a situação de Húrin. Al-Rai o parou e disse, não precisa ir vê-la. Os guardas se foram, todos eles estão mortos. Você pode arrumar aqui, não se preocupe, eu compensarei você pelos danos causados. Além disso, por favor lembre-se de enterrar os guardas. Eu te pagarei mais tarde. A expressão do homem se tornou melhor quando ele ouviu as palavras de Al-Rai. Ele imediatamente assentiu e começou a limpar o salão, mas antes que ele pudesse fazer, Shan o parou. Ele primeiro precisava recuperar todas as suas armas ocultas, senão, o gerente e seus atendentes seriam desnecessariamente feridos. Essa foi a primeira vez que Al-Rai viu Shan recuperando suas armas ocultas. Ele ficou curioso quando ele viu Shan pegar algumas pedras e colocá-las todas no chão a poucos passos de distância uma da outra. Então essas armas ocultas foram imediatamente coletadas e armazenadas. Al-Rai entendeu o que Shan estava fazendo. As pedras que Shan usou eram naturalmente magnetizadas, portanto ele poderia facilmente coletar suas armas ocultas. Além disso, Al-Rai também notou as luvas imperceptíveis que Shan usava, que estavam firmemente ajustadas em suas mãos. Foi somente desta vez que Shan estava recuperando as armas. Não era de admirar que Shan não tenha sido afetado por seus próprios venenos, acontece que era por causa dessas luvas. Depois de suas tarefas, Al-Rai não solicitou a Shan para ajudar a arrumar o lugar. Então o grupo imediatamente foi para seus quartos. Al-Rai também pediu ao gerente para entregar seus pratos pedidos no seu quarto, enquanto ele dava uma boa gorjeta, fazendo o gerente muito feliz. Al-Rai olhou para os guardas de escolta que foram mortos. Seus ferimentos eram muito simples, parecia que eles foram mortos sem resistência. Eles foram mortos com um único golpe, também parecia que eles estavam comendo quando morreram. Olhando para a situação, Shan parou por um momento antes de dizer, jovem mestre, parece que eles foram envenenados antes deles serem mortos.
Shui assentiu e disse, matar todos esses guardas com um único golpe não é uma coisa simples de fazer. Zhao Hai também assentiu, depois ele virou sua cabeça para Shan e disse, vá ver se o que eles comeram estava envenenado. Shan concordou e deu uma rápida olhada para os pratos que ainda estavam presentes. Então, depois de um tempo ele balançou sua cabeça e disse, jovem mestre, a comida não foi envenenada. Deveria ter sido administrada por outros meios. O veneno usado era algo que poderia derrubá-los por um curto período de tempo. Pode ser por causa desse curto período de tempo que os mercenários escolheram matar todos eles. Zhao Hai assentiu, então ele perguntou a situação sobre Huyin para Kair. Mas Kair disse para ele que os mercenários já tinham deixado o alcance de monitoramento. Isso deixou Zhao Hai bastante desapontado. Depois que o grupo retornou para sua suíte, Laura perguntou para Zhao Hai com um rosto calmo, Irmão Hai, você acha que o grão do Kiryat pode ter uma mão nisso? Zhao Hai assentiu, definitivamente. Nós não tivemos nenhuma inimizade com outras pessoas dentro do Império Rosen. Então, só poderia ser o grão do Kiryat. Eu apenas não esperava que ele recorresse a tais métodos. Shui respondeu seriamente, jovem mestre, isso não é estranho. Grão-duques tendem a controlar alguns grupos mercenários. Embora esses grupos façam um trabalho mercenário comum, quando eles são encarregados com uma certa ordem, eles imediatamente a executariam. O grupo desta vez parecia pertencer ao grão do Kiryat. Zhao Hai assentiu, mas desta vez foi Meg quem disse preocupada, jovem mestre, nós deveríamos procurar pela jovem senhora Huyin. Se ela cair em suas mãos, quem sabe quando um acidente pode acontecer. Zhao Hai sentiu que o que ela disse fazia sentido, então ele imediatamente fez uma águia de sangue levar o cajado fantasma e ir procurar por Huyin. A cidade não era muito grande, se eles não pudessem encontrar Huyin, então os mercenários só poderiam ter saído da cidade. A águia voou pela cidade e seguiu a estrada em direção à cidade Carson. Zhao Hai acreditava que os mercenários certamente levariam Huyin para a cidade Carson. Além disso, eles tinham alguns feridos entre eles, então eles deveriam estar se movendo lentamente. O que Zhao Hai não esperava era a quantidade de preparação que foi para esta operação. Os mercenários já tinham 10 grandes carruagens para levá-los e estava se aproximando rapidamente na direção da cidade Carson. Zhao Hai imediatamente mandou Laura e os outros entrarem no espaço enquanto ele ia para a localização do cajado fantasma. Ele apareceu na frente da rota dos mercenários e esperou por eles. Os mercenários também sabiam que a tarefa era bastante difícil, então eles decidiram que quanto mais rápido eles pudessem se mover, mais rápido eles seriam capazes de pedir por reforços. Enquanto eles estavam correndo em frente, a estrada na frente de repente foi bloqueada por 2 golems de pedra gigantes. Os dois eram mais altos do que 7 metros e bloqueavam completamente toda a espessura da estrada, dando ao comboio dos mercenários um pouco de pressão. Quando os mercenários viram os 2 golems, eles sabiam que Zhao Hai tinha evidentemente vindo. Eles já haviam recebido informações sobre Zhao Hai, então eles sabiam que seu oponente era um mago de elemento triplo. O comboio imediatamente parou enquanto alguns homens foram buscar Huyin. O mercenário que tentou tocar o rosto de Laura antes olhou para Zhao Hai, que estava de pé parado atrás dos golems de pedra e disse, Wales, seja obediente e fique parado, senão, não me culpe por ser indelicado. Você sabe quem é essa? É a jovem senhora da família Purcell. Sendo um homem do ducado de Purcell, se alguma coisa acontecer com a jovem senhora, o que você faria? Zhao Hai olhou para o mercenário e mostrou um leve sorriso, parece que você realmente investigou minha vida. Mas você descobriu que eu não tenho nenhum parente dentro do ducado de Purcell? Desta vez, eu vim para o Império Rosen com o objetivo de me estabelecer aqui e não voltar para o ducado de Purcell. Mesmo se você matar a jovem senhora, isso não teria nada a ver comigo. O ducado de Purcell é apenas um mero território, ele não poderia alcançar seus braços no Império Rosen. E agora você está usando a jovem senhora do ducado para me ameaçar? Você está sendo muito risível. A aparência do mercenário afundou. Ele não pensou que Zhao Hai seria indiferente sobre a vida e a morte de Huyin. O mercenário também não sabia se as palavras de Zhao Hai eram verdadeiras ou não. Então ele imediatamente respondeu, você está apenas me enganando, venha conosco sem lutar, ou então, eu irei matá-los agora.
Zhao Hai calmamente respondeu, vá em frente, mate-os, eu não vou bloquear você. A jovem senhora tem sido um grande incômodo nos últimos dias de qualquer maneira. Se você a matar, eu ficaria aliviado. Mas, desde que eu tenho uma obrigação com o grão-duque do Ducado de Purcell, se você a matar, então não seria bom para minha reputação quebrar meu compromisso com o grão-duque de Purcell. Então eu não vou perdoar as pessoas que fizeram eu quebrar minha promessa, assim vocês terão que morrer. Eu não apenas mataria vocês, eu procuraria um mago negro e transformaria vocês em mortos-vivos avançado para perguntar sobre todos os seus familiares. Então eu tomaria os destinos de suas famílias para compensar pela minha perda. Depois de ouvir as palavras de Zhao Hai, os mercenários não puderam deixar de tremer. Eles não esperavam que essas palavras saíssem da boca de Zhao Hai. Mas eles não duvidaram dele. Haviam algumas pessoas que realmente fariam essas coisas, e eles nunca gostariam de cruzar com essas pessoas. Essas pessoas eram as últimas pessoas que os mercenários ofenderiam, porque tais pessoas eram muito mais desonestas que os mercenários. Os mercenários olharam um para o outro, eles sabiam que usar um refém não era o bastante para lidar com Zhao Hai. O que eles não sabiam era que, neste momento, Zhao Hai de repente fez seu movimento. 4 vinhas apareceram sob Huyin e atacou o mercenário que estava segurando-a. O mercenário caiu no chão libertando Huyin. Quando os outros mercenários conseguiram reagir, o corpo de Huyin já estava envolvido pelas vinhas. Quando os mercenários correram, os golems de pedra também atacaram. Ao mesmo tempo, a magia de Zhao Hai caiu sobre o grupo adversário. Os mercenários não tinham chance de escapar e foram imediatamente mortos pelos feitiços. Então Zhao Hai acenou sua mão enquanto o chão abaixo dos 4 cativos flutuava, arrastando seus corpos para o subterrâneo. Enquanto os outros mercenários estavam distraídos, Zhao Hai imediatamente executou seus planos. Primeiro ele fez cair atacar o mercenário com vinhas, então arrastou Huyin e os outros para o subterrâneo usando magia do elemento terra com pouco ou nenhum ferimento. Com respeito aos 100 mercenários, Zhao Hai os transformou em mortos-vivos. O que esses mercenários fizeram? Matá-los seria muito fácil como um castigo, então ele os transformou em seus servos eternos. Depois de matar os mercenários, Zhao Hai não se importou com suas carruagens, e em vez disso, foi direto para o hotel e colocou Huyin e os outros nos seus quartos. O grupo de Huyin sofreu o mesmo destino que seus guardas, envenenados até desmaiar. E já que os outros 3 tinham alguns status, os mercenários não os mataram, mas sim, tinham capturado eles também. Assim que o grupo de Zhao Hai retornou para seus quartos, uma batida pôde ser ouvida na porta. Shui imediatamente preparou seu machado quando ele perguntou, quem é? Do lado de fora, a voz do gerente pode ser ouvida falando, hóspede, estamos aqui para entregar suas refeições. Já foi preparado. Shui olhou para Zhao Hai assentiu. Então Shui abriu a porta para o gerente. O gerente se curvou e entrou. Atrás dele estavam um grupo de pessoas levantando mesas, cadeiras e também carrinhos de transporte de comida com pratos cobertos sobre eles. As pessoas imediatamente ficaram ocupadas quando entraram na sala. Olhando para os seus movimentos, parecia que eles eram muito bem treinados, eles se moviam como um relógio. Eles colocaram as cadeiras e mesas, arrumaram os talheres e depois os pratos. Quando eles terminaram, Zhao Hai mandou Shui entregar uma gorjeta para eles, então o grupo se sentou para comer suas refeições. Zhao Hai olhou para as pessoas na mesa e disse, vamos comer. Apenas esperar para comer não é fácil hoje em dia, sempre haveria algumas coisas incomodas acontecendo. Laura e os outros sorriram. Para ser sincero, eles já estavam esperando um ataque. Mas eles não pensaram que o inimigo iria tão longe ao ponto de matar os guardas da escolta. Por causa disso, o grupo pareceu muito triste. Zhao Hai também viu isso, então ele resolveu fazer algumas piadas e depois de uns momentos, o clima ficou muito alegre. Assim que Zhao Hai tinha colocado alguns vegetais em sua boca, o espaço alertou, substâncias tóxicas entraram no hospedeiro. Toxina fraca, pode fazer pessoas desmaiarem por um curto período de tempo. O hospedeiro já é imune a essas toxinas devido ao consumo de longo prazo da água espacial. Não precisa de desintoxicação, Zhao Hai estava surpreso então sua expressão afundou. Ele inspirou e disse, parem. Não comam nada. Essas coisas estão envenenadas.
Parece que tem algum problema com este hotel. Laura e os outros congelaram. Eles não pensaram que até mesmo o hotel fosse um problema. O grupo imediatamente abaixou seus utensílios. Laura olhou confusa para Zalhai. Como este hotel também pode ser um problema? Mesmo se o grão-duque Lionheart soubesse que nós estaríamos ficando nesta cidade, ele certamente não seria capaz de saber que nós ficaríamos nesse hotel. O que está acontecendo? Zalhai sorriu fracamente. Parece que nós subestimamos a força do grão-duque Lionheart. Nossa atenção foi totalmente consumida por esses mercenários. Shui assentiu. Parece ser desse jeito. Os mercenários atraíram a nossa atenção, então nós não consideramos a equipe do hotel ser uma ameaça. O grupo de Ruin pode ter bebido a água envenenada do hotel. Enquanto nós verificamos a comida, assim como o chá e o vinho quando nós chegamos aqui. Parece que um intruso conseguiu trocar essas bebidas por outras envenenadas. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audionovels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.